Gente, hoje é a primeira aula da última unidade do nosso curso, bom, onde nós vamos ver o que nós temos visto desde o primeiro dia de aula, que são algoritmos. Bom, nós vamos procurar dar agora uma formalização maior para esse conceito. Bom, o que é um algoritmo? Ela é uma receita. Bom, é uma prescrição de passos, porque você tem uma informação de entrada, você chega na informação de saída. Bom, a saída e a entrada tem uma relação desejada de informação. Bom, ou seja, você tem entradas A, B e C, saídas R1 e R2. Relação desejada, R1 e R2 são as raízes da equação de segundo grau de coeficientes A, B e C. Bom, então, como é que você chega na saída, gente? Através de uma série de operações realizáveis, garantidamente realizáveis. Ou então, usando um outro algoritmo. Esse outro algoritmo, o que ele tem que ter, gente? Uma série de operações garantidamente realizáveis, ou então outro algoritmo. E por aí vai, mais alguma hora você tem que ter só operações garantidamente realizáveis. Bom, ou seja, então o algoritmo já tem uma definição recursiva em si. É uma coisa que faz parte do conceito. Bom, e o algoritmo, gente, é uma coisa que nós somos capazes de reconhecer qualquer que seja a linguagem empregada para a sua implementação. Bom, ou seja, o mesmo algoritmo, ele tem uma implementação em Fortran, outra implementação em Java, outra implementação em Scilab. Tá bom? E a gente chama de programa, então, uma implementação de um algoritmo em uma linguagem de programação. Quais são as questões mais importantes sobre algoritmos e problemas? Certo? Primeiro, a especificação. Para que mesmo que eu estou querendo fazer isso? Tá bom? Qual que é o meu problema de transformação de informação? A segunda questão vem quando alguém já apresentou uma solução. O que diz ser uma solução. Esse que você está dizendo que é uma solução é mesmo? Se você está correto, faz efetivamente a transformação de informação que a gente quer? Bom, e a outra é uma questão de eficiência, certo? Ou seja, quantos recursos computacionais serão consumidos pelo seu algoritmo para sair da informação de entrada e chegar na informação de saída? Bom, ou seja, quanto tempo que ele vai demorar, quanta memória que ele vai gastar, essencialmente. Bom, falando agora da especificação, eu participo de diversos projetos aí de desenvolvimento de software para o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e a parte mais cara de todo o projeto de desenvolvimento, a parte mais demorada, mais trabalhosa, é a especificação. Certo? Você tem que extrair, obter do cliente o que é que efetivamente ele precisa. Bom, ou seja, é uma parte que tem uma engenharia, a gente chama de engenharia de requisitos, que é esse trabalho de construção dessa especificação. Bom, você dedicar pouco tempo, investir pouco na especificação, te leva ao enorme risco, ao gravíssimo risco de você desenvolver alguma coisa que não vai atender o seu cliente. Certo? Esse é o pior dos problemas que pode ter um programa, um produto, é esse daí. Bom, então, a especificação, ela é demorada, ela é cara, tá bom? Ela é importantíssima, agora não é o assunto do nosso curso aqui não. Tá bom? Ou seja, as pessoas que forem desenvolver programas maiores terão que se ocupar disso, mas vão aprender isso em outros cursos de engenharia de software, de engenharia de requisitos. Tá bom? Bom, aqui nesse curso nós vamos nos ocupar de problemas cuja especificação seja muito simples. Tá? É muito fácil de entender. O que é correção de algoritmo? Uma correção você pode provar a correção de um algoritmo. E o que é uma prova? Uma prova é uma sequência de argumentos, você tem um modelo formal para aquilo ali, e você prova que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Baseado numa série de hipóteses, lemas, etc. Então, existem teóricos da computação que conseguem fazer isso para alguns casos pequenos, uma prova formal da correção de um algoritmo. Bom, isso só é feito para problemas pequenos, não é factível pensar em provas de programas um pouco maiores. Mesmo esses que a gente desenvolve, dificilmente são provados. Certo? A gente, em geral, argumenta a favor da sua solução, você defende a sua solução.
E às vezes a gente faz também testes, certo? Que são também coisas que a gente faz para ganhar convicção da correção da sua solução, daquilo que você disse, pensa ser uma solução. Tá bom? Mas com relação a testes, a gente tem sempre que tomar cuidado, certo? Porque um teste ele pode descobrir um erro, mas ele não prova a inexistência de erros, porque para provar isso daí, você teria que esgotar todas as entradas possíveis, certo? E ver se a saída para aquilo lá está correspondendo àquilo que a gente espera. Para demonstrar isso daqui, para ilustrar, vou lembrar aqui mais uma vez do nosso somador. Certo? Aqui a gente tem um somador de 4 bits, que ele é facilmente extensível para ser um somador de 32 bits. Vamos usar aquele mesmo argumento que a gente usou para não conseguir fazer a tabela da verdade. Se você tem duas entradas de 32 bits, você tem 64 bits da entrada. Se você quiser testar o seu somador, quero ver se ele funciona para todos os casos. Deixa eu ver isso aqui. São 2 elevado a 64 possibilidades que você vai ter que testar, ou seja, você vai morrer provavelmente antes de testar o seu dispositivo. Então eu nunca vou ter confiança num somador. Essa confiança pode existir sim, gente. E ela vem não de uma prova exatamente, não, mas de uma convicção que a gente constrói baseada numa compreensão da estrutura do seu processo de transformação de informação. Bom, no nosso caso aqui, o que é? A gente tem aqui esses circuitinhos aqui, que são de soma completa, que soma aquelas 3 colunas. Você soma um bit de uma parcela, outro bit de outra parcela, e um vem um que veio da coluna da direita. Bom, com isso a gente faz aqui o nosso algoritmo de soma, aquele que a gente aprendeu na escola primária, só que aplicado para a base 2. Bom, e por esse encadeamento aqui em cascata, a gente sabe que se esse circuito aqui estiver funcionando direito, esse arranjo aqui faz a soma que a gente deseja, certo? Porque a gente compreende essa estrutura aqui, a gente compreende a forma como esses circuitos estão interligados. E esse circuitinho aqui, cada circuito de soma completa, nós sabemos que ele está correto porque nós o construímos baseado naquele sistema de cobertura dos uns com a tabela da verdade completa. Ele só tem 3 entradas, então a tabela da verdade dele só tem 8 linhas, e isso a gente consegue então construir o circuito com absoluta convicção de que ele estará correto. Bom, então, ou seja, testes são muito usados, tá bom, gente? Mas muitas vezes você ganha convicção da correção do seu algoritmo, do seu programa, baseado na compreensão da sua estrutura. O outro aspecto que nós vamos ver é o que a gente chama de complexidade. A eficiência, no uso de recursos computacionais, a gente usa o termo complexidade não para dizer quão complicado que é um algoritmo, mas para dizer como que ele gasta recursos computacionais em função do tamanho da sua entrada. Bom, então, complexidade é um termo que a computação se apropriou e utiliza de uma forma bastante específica. A complexidade de um algoritmo é uma função que caracteriza como que o tempo de execução dele cresce com o tamanho da sua entrada. Tá bom? Nós vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Tá bom? E nós vimos também, gente, que tem computadores pequenininhos, computadores grandes, que cada ano os computadores dobram de velocidade, e que se eu troco esse computador, roda o mesmo programa no computador ali do lado, vai dar um tempo diferente. Bom, mas qual que é o valor final desse cálculo, dessa estimativa para o algoritmo de complexidade? Bom, é o seguinte, para a gente ter algum valor, nós não podemos ter a ambição de ser extremamente precisos. Certo? A gente tem que procurar caracterizar complexidade de uma forma que tenha utilidade, mas que não seja muito preso nos detalhes de uma arquitetura específica. Bom, nós vamos ver como que isso é feito com alguns exemplos aqui durante essa aula.